3 Opa galera, Nubli na voz passada para avisar que esse vídeo foi patrocinado por Ivanise Lima. Witch Online capítulo 611 Almas dos Inocentes. Após horas de passeio pela cidade da lua, Isaac voltou para sua residência temporária. Quando ele puxou o relógio de bolso e abriu, a hora marcava várias horas depois da meia-noite. Clique. Após fechá-la, Isaac sentou-se em sua cama, e tirou os sapatos, e a roupa de camuflagem. Então, ele foi até as janelas e fechou as cortinas, escondendo a janela e as luzes brilhantes. Depois que a escuridão envolveu o quarto, ele pegou um lampião a gás de seu estoque e o colocou em cima da gaveta, localizada ao pé da cama. Quando ele apertou o botão, a luz suave dançou nas paredes. Depois de finalmente conseguir relaxar, Isaac encostou-se na parede e pensou nos manifestantes. Se ele dissesse que eles não o incomodavam, estaria mentindo. Nunca foi bom ser odiado, mas, por outro lado, ele realmente não levava isso a sério. Isaac observou a luz bruxuleante e teve uma ideia. Era bastante radical e ele não tinha certeza de qual era o objetivo final. No entanto, atualmente, seus instintos lhe diziam que era uma boa ideia. Ele pressionou a seleção de fluxo e logo uma câmera flutuante apareceu diante dele. Isaac o controlou até que pairasse no canto da sala, capaz de capturar toda a sala. Isaac pressionou a tela holográfica e a tela vermelha ficou verde. Ele começou sua transmissão. Imediatamente, a contagem de visualizações começou a aumentar rapidamente e todos os seus espectadores viram o belo homem de cabelos brancos, sentado sozinho em uma sala mal iluminada. Em algum lugar do Four Seasons, Divinity, o primeiro moderador de Isaac, acordou de seu sono profundo. Ele não foi ao Moon City porque nunca foi um grande fã de festivais e tinha um pouco de medo de lugares lotados. Depois de abrir o telefone, ele notou um alerta de fluxo. A única transmissão que ele estava assistindo atualmente, a transmissão de Wright, foi ao vivo. Seus olhos grogue se abriram e ele correu para o computador. Depois de ligá-lo e clicar no navegador, ele logo chegou ao stream de Wright. Ele viu uma cena estranha, uma luz bruxuleante mal iluminando ao lado do homem de cabelos brancos. A atmosfera parecia solene. Então, Divinity viu as reações mistas do chat. O outro lado gritou sobre Wright ser um criminoso, e o outro lado os insultou como tolos e protegeu a reputação de Wright. Isaac moveu a tela holográfica ao lado dele, que mostrava o chat. Depois de ver o chat, ele cantarolou. O zumbido suave encheu os alto-falantes, fazendo com que os espectadores assistissem em silêncio. Ele revelou o relógio de bolso com detalhes dourados e o abriu. Alguém reconhece isso? O chat foi cheio de pontos de interrogação, até que por fim, um disse que pertencia àquele serial killer, que assombrava os NPCs. Isso tornou muito infame. O relógio de bolso era sua marca registrada e todos pensavam que ele havia desaparecido depois que ele foi dominado. Eu o impedi de matar mais alguém. Isaac revelou. Ainda estava nebuloso para o público. Eles não sabiam quem o derrotou, e então, adquiri este relógio de bolso. Ele armazenou todas as almas inocentes. Ele conseguiu matar, neste relógio de bolso. Desde então, tenho tentado encontrar uma maneira de libertar essas almas. O bate-papo ficou em silêncio. Vocês podem me chamar de terrorista, etc. Mas, você já parou e pensou por que eu ataquei Hades? Isaac olhou para a conversa silenciosa e sorriu. Hades é o mestre das almas. Morto ou vivo, ele poderia controlar todos eles. Assim, eu precisava de uma gota de sangue dourado dele. Isaac puxou sua adaga de prata do inventário. Ainda havia gotas de sangue dourado na lâmina. Ele colocou a adaga sobre o relógio de bolso e o balançou levemente, forçando as gotas de sangue a cair. Gotejamento. Uma das gotas douradas caiu no relógio de bolso, e o relógio começou a girar como um ventilador de alta potência. Isaac virou para a câmera e aproximou-o. Todos que assistiam de suas casas podiam ver rostos de aparência assustadora, estendendo as mãos em direção ao relógio.
As dezenas de almas mortas, de aparência assustadora, se transformaram em seres semelhantes a anjos. Depois de sentir o frescor do ar, eles deixaram o relógio de bolso e começaram a flutuar em direção ao teto. Enquanto se transformavam em peixes, eles diziam palavras cheias de gratidão. Eles estavam finalmente livres do tormento eterno. A sala ficou silenciosa novamente, e o relógio parou de girar com a mesma rapidez. Estava marcando a hora anterior, o ponteiro do relógio baixando lentamente. Isaac fechou o relógio de bolso e disse: "Aí está. Chame-me de mau, demônio, terrorista, eu não me importo." Com um golpe de mão, ele fechou o fluxo e a tela verde ficou vermelha. Ele acenou com a mão e todas as telas desapareceram. Em seguida, ele ia desligar o lampião a gás, mas foi interrompido. Toque, toque. Um suave par de batidas ecoaram na porta. Isaac, franzindo a testa, levantou-se e abriu a porta. Os olhos de Isaac se arregalaram de surpresa. Do outro lado da porta, Luna, usando um lindo vestido. Ao entrar na sala, ela fechou a porta e prendeu Isaac em um abraço. Ambos caíram na cama. "Luna, por que você está aqui?" Isaac perguntou surpreso. Ao tocar seus braços de aparência frágil e sentir sua maciez, ele percebeu que ela estava ali em seu corpo real, e não como um avatar. Luna sorriu docemente, e deitou ao lado dele. "Um dos portais de pedra pousou em nosso quintal. Quando meus pais não estavam olhando, eu escapei e vim para cá. Levei algumas horas para chegar à arena. Mas por quê? Eu sinto que você vai fazer algo tolo." Luna disse, movendo-se suavemente sobre Isaac e sentando-se em seu estômago. "Underlord. Estou com medo dele e não quero que você lute contra ele." Isaac segurou-a pela cintura e disse: "Ele te machucou. Vou mostrá-lo o inferno quebrando sua coluna." Luna suspirou e acariciou sua bochecha. "Todo mundo está subestimando ele. Não é apenas sobre seu poder, mas seu comportamento. Ele não trata os jogadores como humanos." Witch Online capítulo 612 A Noite Perfeita. R18. Eu sei. Isaac sentou-se e abraçou Luna com força enquanto seus narizes se tocavam. "Eu posso sentir seu medo. Ele pode ser forte, imensamente forte. Ainda não significa que ele não pode ser derrotado, e vou mostrar a você que ele não passa de um mortal." Luna sorriu levemente e esfregou seus ombros. "O que aconteceu com você?" "Eu." Isaac olhou por cima do ombro dela, para a luz bruxuleante. "Vi coisas muito mais perigosas do que um Underlord. E aprendi que mesmo que a parede seja impossível de escalar, isso não significa que não haja uma maneira de passar ou contornar." Luna olhou profundamente em seus olhos prateados e abriu seus lábios rosados. "Você está muito sexy agora. Você sabia disso?" "Ah?" Isaac riu e olhou para os olhos dela. Ele pensou ter visto pupilas em forma de coração em seus lindos olhos. Luna agarrou as alças do vestido que lhe caíam sobre os ombros e as tirou. Enquanto ela se sentava com o peito nu, seus dois montes abraçando Isaac, ela removeu cuidadosamente o resto do vestido. Isaac lentamente começou a deitar na cama macia. A luz bruxuleante brilhou na bela figura nua de Luna. Sua pele lisa, impecável e imaculada brilhava sob a luz. Suas pernas, com coxas de aparência macia, subiram lentamente quando ela colocou as mãos nas calças de Isaac e as removeu com um forte puxão. "Isaac." Luna colocou a palma da mão no peito dele e sussurrou luxuriosamente: "Vê, você precisa descansar ou podemos fazer isso." Isaac sorriu e passou os braços em volta da cintura macia de Luna. Ao puxá-la para mais perto, deu um beijo rápido em seus lábios e disse: "Acho que não consigo mais dormir." Luna revelou um sorriso doce e moveu sua mão para a masculinidade de Isaac. Ela o alinhou com seu pote de mel e o inseriu lentamente. MMMH. Isaac sentiu sua masculinidade envolvendo algo quente e mácio. Mesmo depois que ela perdeu a virgindade, ela ainda estava incrivelmente apertada, quase fazendo parecer que sua masculinidade estava sendo segurada com força por um punho mácio. "Ah!" Luna soltou um gemido suave quando ela finalmente se sentou no colo de Isaac,
Sua bunda macia tocando suas coxas. A masculinidade estava completamente dentro, fazendo-a se sentir quente. Quando ela colocou as duas mãos no peito quente e duro de Isaac, ela começou a mover sua bunda para cima e para baixo. Cada movimento fazia um som sujo reverberar na sala. Bate, taca, taca. Os dedos dos pés de Isaac curvaram-se para baixo enquanto ele sentia um imenso prazer envolvendo todo o seu ser. Quando o pote de mel de Luna foi preenchido com a sua masculinidade, ele sentiu como se suas pernas ficassem dormentes enquanto o prazer chegava até seu cérebro. Ah! Ah! Luna soltou um gemido celestial enquanto aumentava o ritmo. Para cima e para baixo. A luz piscou na parede, mostrando duas sombras lutando de maneira lasciva. Isaac agarrou Luna pela cintura e removeu sua masculinidade dela. Ela parecia confusa, mas então de repente ela se deitou na cama, seus seios macios se apertando contra o colchão, e sua bunda macia ligeiramente levantada. Isaac moveu-se atrás dela, agarrou-a pela cintura e com um impulso poderoso, ele inseriu sua masculinidade dentro dela. Ah! Luna soltou um gemido surpreso. Quando ela espiou por cima do ombro, ela viu Isaac empurrando-o atrás dela, estilo cachorrinho. Isaac agarrou a bainha de sua camisa e a jogou fora, revelando seu corpo bem tonificado. Com um aperto poderoso em sua cintura, ele aumentou o ritmo de suas estocadas. Pac, pac, pac. O som ecoava, e vazava até para fora da sala. Ah! Isaac é uma sensação boa. Luna sorriu com uma expressão eufórica quando seu namorado a empurrou por trás. As intermináveis ondas de prazer a envolveram. Isaac então a agarrou pelos braços e os moveu para trás, fazendo a parte superior do corpo de Luna flutuar no ar enquanto era firmemente agarrada pelos braços. Seus dois seios se moviam para frente e para trás rapidamente. Ah! Isaac mordeu o lábio enquanto não conseguia segurar seus gemidos. A maciez do corpo de Luna o estava deixando louco. Era como se ele estivesse segurando o corpo de uma deusa do prazer. Cada gemido dela o fazia se sentir nervoso, como se estivesse prestes a liberar sua carga a qualquer momento. Ah! Isaac, eu estou gozando! Luna gritou quando suas entranhas apertaram perigosamente. Ela gozou, fazendo com que suas pernas parecessem feitas de geleia. No entanto, isso não foi o fim de seu prazer. Isaac, ouvindo a voz dela, aumentou o pistão. N não. Estou sensível agora. Luna gritou enquanto sua língua balançava para trás e para fora de sua boca. Ela não queria que parasse. Enquanto seus gemidos ressoavam na sala, Isaac soltou seus braços e a agarrou pela cintura. Então, ele aumentou as estocadas enquanto seus músculos inchavam. Ele sentiu como se fosse gozar minutos atrás, mas conseguiu mantê-lo afastado. À medida que sua masculinidade se aprofundava e saía, Isaac não conseguia mais impedir que isso acontecesse. Com os gemidos altos de Luna, ele a agarrou pelo bumbum macio e deu uma estocada final. Seu corpo tremeu quando ele soltou sua carga profundamente dentro dela. O líquido branco e pegajoso encheu suas entranhas, e Luna soltou seu suco de amor uma última vez. Depois que o líquido macio encheu seu interior, ela saiu uma última vez antes de cair na cama com uma expressão satisfeita. Ah! Isaac olhou para a namorada sorridente dela, cujos olhos se fecharam. Ele virou-se para o lado dela e deitou-se com o peito em movimento, para cima e para baixo. Então, ele sentiu o corpo macio de Luna o abraçando. Isaac, você me promete que vai ficar bem? Ela perguntou enquanto sussurrava suavemente. Sim. Vou destruí-lo. Isaac disse, e passou o braço em volta da cabeça dela, puxando-a para mais perto até que seu corpo macio e nu estivesse bem ao lado dele. Amanhã, você deve voltar para o Four Seasons. Seus pais devem estar preocupados. Mas eu quero ficar. Luna fez beicinho, e desenhou círculos em seu peito nu. Isaac olhou para ela e beijou seus lábios antes de dizer, por favor, faça isso por mim. Se você estiver em casa, posso me concentrar completamente. Tudo bem. Luna disse enquanto colocava a cabeça no ombro dele. Dê um tapa nele para mim. Ah, certo.
Isaac sorriu e beijou sua testa. Enquanto se abraçavam e seus corpos nus quase se conectavam, eles fecharam os olhos e entraram em um sono tranquilo. Witch Online capítulo 613. Você é Causer? O festival ainda estava em andamento, mesmo depois da noite. A cidade não tinha clareado ou escurecido. Era difícil manter a noção do tempo porque não havia luz solar ou luar. Dentro de uma sala mal iluminada, com apenas a luz bruxuleante para iluminar, duas figuras nuas acordaram lentamente, com apenas um cobertor fino cobrindo-as. MMH. Isaac abriu os olhos grogue, e virou-se para a pilha de roupas espalhadas pelo chão. Ele enfiou a mão desajeitadamente nos bolsos e tirou seu relógio de bolso. A hora mostrava que já era noite. Tinham dormido bastante depois do exercício noturno. Luna, acorde. Depois de colocar novamente o relógio de bolso no bolso do casaco, ele se virou para a bela garota nua e a sacudiu pelo ombro. Luna lentamente acordou, revelando seus brilhantes olhos azuis. MMH. Ela soltou um gemido baixo enquanto espreguiçava seus membros. Depois de se livrar do torpor, ela se sentou enquanto escondia o corpo nu atrás do cobertor. Isaac vasculhou suas roupas e começou a vesti-las. Depois de vestir sua roupa habitual, ele se levantou e cambaleou até a janela. As cortinas estavam fechadas, escondendo a movimentada cidade. Ao espiar pela pequena abertura, ele viu que o festival ainda estava acontecendo. No entanto, o número de pessoas diminuiu drasticamente. Luna deslizou seu pequeno corpo de volta em seu lindo vestido e abraçou Isaac por trás. Eu estou indo agora. Viagem segura. Isaac plantou um beijo em sua testa e observou enquanto ela abria a porta. No entanto, do outro lado da porta estava Alice, com a mão direita em punho porque ela estava prestes a bater. Ah, você está aqui. Alice exclamou depois de ver Luna. Seus pais estão realmente preocupados, sabe? Luna sorriu e agarrou Alice pela mão enquanto ela dizia: eu precisava ver Isaac. Eles vão entender. Agora, você vai me levar para os portais do reino. Ok, Alice assentiu e viu as costas de Isaac voltadas para eles. Então, a porta se fechou e Luna começou a puxá-la para longe. Depois que eles saíram, Isaac puxou seu bastão. Por hoje, ele planejou encontrar a melhor maneira de utilizar sua nova arma. Bem-vindo, Oliver. Em um armazém, localizado no meio de montanhas nevadas e vales, All-America abriu os braços ao dar as boas-vindas ao novo membro da Sword Unit. Oliver, que fugiu da prisão um dia atrás, ficou fascinado. Havia cerca de 1000 soldados, vestindo seus uniformes e todos os tipos de veículos militares. Mal parecia que a espada do mito havia perdido qualquer poder. Oliver então se voltou para a América e ficou chocado. Metade de seu rosto estava desfigurado e havia raiva sem fim em seus olhos. Sim. Nosso amigo fez isso. A América tocou seu rosto deformado com um olhar agonizante. Isaac. Oliver mordeu o lábio com ódio. De qualquer forma, estou feliz que este torneio apareceu neste momento. A América riu, como todos os canais falam sobre isso. Eles não tiveram espaço suficiente para fazer qualquer notícia sobre sua fuga. Assim, o governo está sozinho tentando caçá-lo. Mas, enquanto você estiver aqui, eles não poderão encontrá-lo. Oliveira acenou com a cabeça e perguntou: mas, se ninguém pode nos encontrar, como pode Isaac? Ao América riu e virou-se para a tela distante. Mostrava imagens do torneio e sobre a partida de Isaac. O ódio dele por você não tem limites. Ele virá aqui, porque deixei uma trilha pequena o suficiente para ele seguir. E se Isaac informar o governo? Ele não vai, porque é um artista solo e acredita que pode fazer tudo sozinho. A América bufou. Acho que ele e eu não somos muito diferentes, afinal. Então, eu apenas espero aqui até que ele venha me matar. Oliver perguntou com uma careta. Ele não era um grande fã deste plano. Talvez você possa ser útil. Ao América abriu o zíper de sua jaqueta, revelando um coldre nas axilas com um revólver dentro. Ele o desamarrou e deu a Oliver. O que é isto? Oliver franziu a testa enquanto perguntava.
É uma arma lendária da Witch Online. Se for preciso, use-o. Ao America disse e foi embora com uma palavra final. Isso pode pegá-lo desprevenido. Lembre-se, não erre. Oliver virou-se para o revólver e tirou do coldre. Ele empurrou o martelo para baixo e girou o cilindro. À medida que o seu aperto aumentava, ele sentia como se estivesse sendo abastecido com poder. O dia passou e os humanos começaram a se dispersar da cidade da lua. Todos os inumanos voltaram para suas casas para dormir e aliviar o cansaço. Já foi anunciado que o torneio seria retomado amanhã. No Four Seasons, a TV nacional voltou a apostar em quem seria o vencedor. Desta vez, Underlord e Wright foram muito falados. Ambos estavam entre os 3 primeiros, enquanto Kalzer ainda estava na primeira posição. Mesmo que eles mostrassem uma incrível demonstração de poder, na mente de todos, Kalzer não poderia ser jogado fora de seu trono tão facilmente. A internet estava favorecendo fortemente Underlord e Kalzer como os vencedores do torneio. Mesmo que muitos odiassem Underlord, eles tinham que concordar que ele era forte. Eles só podiam imaginar o quão forte é preciso ser para induzir dor nos jogadores. Assim, muitos acreditavam que todos tinham muito medo de lutar contra ele, e mesmo que alguém lutasse, não seria capaz de aguentar a dor. Atualmente, no Palácio da Lua de Odin. Clique, ding, clique, ding. Odin sentou-se em sua cadeira rangente enquanto segurava uma bengala em uma das mãos e pó de rocha na outra. Ele observou enquanto a chama dourada queimava fortemente na lareira. Pequenas gotas de suor caíram do lado de seu rosto. Fazia mais de 23 horas desde que Kalzer entrou no teste de poder. Foi na época em que ele saiu e se tornou um homem totalmente novo. Chiar. Então, o fogo começou a arder mais forte do que nunca. Os olhos de Odin brilharam e ele jogou o pó de rocha no fogo. O fogo dourado ficou escuro como breu e, logo, um homem de cabelos negros saiu com todo o corpo encharcado de suor. Odin levantou-se usando a bengala como apoio. Kalzer. Você é Kalzer? Witch Online capítulo 614. A insanidade do segundo round. O homem de cabelos negros lentamente endireitou as costas e inalou. A sala inteira tremeu sob sua aura. Então, a lança de cabo preto apareceu em sua mão, e os longos dedos do homem a envolveram. Odin engoliu em seco e sua mão, que segurava a bengala, tremeu. Kalzer. Uou! O homem exalou e se virou para Odin com um sorriso. Sou eu? Não sinto nada de diferente, então acho que deu certo, né? Odin enxugou o suor. Ainda não havia desistido de sua cautela. Contornou a escrivaninha e, com a bengala, acertou a glabela do homem de cabelos negros. A ponta dourada da bengala tocou a glabela do homem de cabelos negros, o ponto entre as sobrancelhas, e vazou uma energia dourada na cabeça do homem. Odin fechou os olhos e reviveu as memórias do homem. Ele viu 100 anos de memórias, mas no mundo exterior, levou apenas um segundo. Depois que ele abriu os olhos, um sorriso apareceu. Kalzer, você teve sucesso. Uau! Kalzer olhou para seus braços. Eles estavam fluindo com poder. Também parecia que o Gungnir era seu novo membro. Foi assim que Isaac se sentiu durante sua luta contra Hades. Isso parece poderoso e incrível. Você deveria ir descansar. Odin passou pela mesa e sentou-se. Ao colocar a bengala no colo, fechou os olhos. Amanhã vai ser um longo dia. Sim, senhor, é. Obrigado. Kalzer curvou-se em gratidão. Ele sabia quanto poder era necessário de Odin para mandá-lo para o teste e também para garantir que sua personalidade permanecesse intacta. Odin assentiu suavemente e adormeceu. Kalzer saiu da sala e suspirou com uma expressão renovada. O que há com todos vocês? Então, uma voz veio ao lado dele. Kalzer virou a cabeça para o lado e viu um homem de pele azul encostado na parede. O quem? Eu meio que me sinto mal por dar ao Raita desvantagem agora. Shiva riu. Kalzer, esse era o seu nome, certo? Sim, e você é? Siva. Depois de revelar seu nome, a expressão de Kalzer mudou para choque. O que devo fazer agora? Shiva sentou-se no chão e estalou com o polegar e o dedo médio.
Uma bola brilhante, semelhante a um planeta, apareceu em sua palma. Enquanto brincava com ele, pensou no torneio e no que mudar. Atualmente, 3 jogadores estavam em um nível muito acima de qualquer outro. Foi uma concorrência totalmente desleal. Causer olhou ao redor do corredor, meio envergonhado de ficar parado enquanto Deus continuava pensando em alguma coisa. Ele não sabia se deveria sair ou ficar. Parecia que Shiva tinha algo para falar. Não posso prejudicar todo mundo. Shiva estalou a língua e fez a bola desaparecer. De certa forma, os 3 jogadores mereciam seu poder, então não é exatamente justo dar uma desvantagem neles. Depois de pensar sobre isso, seu terceiro olho apareceu e todos os seus olhos se arregalaram em compreensão. Ele sabia o que deveria fazer. A próxima rodada deveria ser uma partida de equipe. No entanto, e se estivéssemos mudando um pouco as coisas? Em vez de uma partida de equipe, e se fosse uma luta de chefe? Esses 3 jogadores guardarão um caminho cada. Os 47 jogadores restantes se tornarão 3 equipes diferentes, e as 2 equipes mais rápidas se classificarão, enquanto a terceira não. O rosto de Shiva tinha um grande sorriso. Bingo! É? Causer se encolheu. Então Shiva se levantou e deu um tapinha em seu ombro enquanto ele passava. Boa sorte para amanhã. Ei! O que há com essa risada assustadora? Causer pensou enquanto estremecia. Depois de ver o sorriso de Shiva, ele sentiu que algo terrível aconteceria amanhã. Naquela mesma noite, Shiva contou seu plano ao criador do torneio, Endal. A princípio, ele ficou chocado e achou totalmente ridículo. Em vez de 3 jogadores serem chefes, eles poderiam escolher 3 bestas perigosas de Spawn Dimensions. No entanto, a lógica de Shiva era que os 3 jogadores fariam 90% das lutas em cada grupo. Não seria divertido assistir. Depois de ouvir tudo isso, ele começou a pensar sinceramente na possibilidade. Naquele escritório, com uma luz quente envolvendo as paredes, Shiva e Endal estavam sentados em lados opostos de uma mesa de madeira. Eles ficaram em silêncio antes de Endal abrir a boca. O problema é que haverá 2 jogadores extras. Ou damos um passe livre para 2 jogadores ou 2 times têm um lutador extra. HMM. Shiva bateu os pés no chão e disse: devemos decidir os times já? Dessa forma, podemos formar equipes um pouco iguais de força igual. Isso vai um pouco contra o nosso princípio, mas acho que não temos outra escolha. Endal disse e acenou com a mão. Alguma ideia sobre as equipes? Sim. Alguns. Shiva sorriu e contou sobre as equipes. Então, Endal brincou e conceituou algumas das equipes. Depois que a meia-noite passou, eles terminaram as equipes. A próxima rodada seria insana. As telas de Muon City e Full Seasons mostraram as notícias chocantes. O nome da próxima rodada foi chamado BuzzFeed. Foi uma rodada por equipes, com 3 equipes tentando derrotar um chefe, e as 2 equipes mais rápidas se classificariam para a terceira e última rodada. Naquele momento, eles pensaram que os chefes seriam monstros. No entanto, o próximo anúncio surpreendeu o mundo. Os chefes eram 3 jogadores, Underlord, Wright e Causer. Depois de ouvir sobre isso, o choque encheu toda a internet. Eles estavam animados, mas também confusos. O que acontece se um deles perder? Eles seriam expulsos do torneio ou o quê? Então, vários minutos depois, a explicação chegou da Cidade da Lua. Nenhum dos chefes seria eliminado. No entanto, aquele que durasse mais tempo receberia uma recompensa incrível. Assim, houve uma grande reação. Todos sabiam que esses 3 jogadores provavelmente eram os mais fortes, mas não sabiam quanto. Ainda havia Mole, Chechus, Sorcerer, etc., que eram incrivelmente fortes. Eles esperavam que a rodada terminasse rapidamente com as derrotas dos chefes. Então, a longa noite terminou com as equipes, que foram reveladas a todos. Equipe primeiro. Chefe, Wright. Equipe, Ladinoele, Princesseart, Dart, Sorcerer, Queen Cecilia. Total, 15 jogadores. Equipe segundo. Chefe, Lord Causer.
Equipe: King Xerxes, Tyrion, King Michael, King Jonathan, Colossus. Total: 16 jogadores. Equipe terceiro. Chefe: Underlord. Equipe: Lord Moore, King Klaus, King Diana, Zachary, Wonderland. Total: 16. Witch Online capítulo 615. Os demônios estão aqui. O reino dos deuses ainda estava ativo mesmo enquanto os deuses e deusas estavam ausentes. Os residentes e os anjos ficaram para trás, para manter o reino funcionando. Nos arredores da cidade de Deus, várias figuras encapuzadas apareceram das sombras. Era como se eles pudessem controlar as sombras à vontade. Bela tirou o capuz e olhou para o palácio distante. Era o palácio de Zeus, e eles rastrearam a localização do véu ilusório até aquele local. Também foi ótimo que a maioria dos principais deuses e deusas tenham partido. Sem o torneio, eles levaria muito mais tempo para chegar ao reino dos deuses. Atrás de Bela, os demônios comandantes olhavam para o palácio. Eles podiam sentir uma estranha flutuação no ar. Está lá. Um deles sussurrou e cerrou as mãos trêmulas. Finalmente podemos voltar para casa. Casa. Bela murmurou com tristeza. Ela não tinha nada chamado casa. Durante sua estada em Stronglord, ela conseguiu sentir que aquele lugar era seu lar. No entanto, era tudo fantasia. Ela tinha um trabalho a fazer: quebrar o véu da ilusão. Em geral, Bela se virou para seus subordinados e acenou com a cabeça. Vamos. Eles assentiram e novamente submergiram nas sombras. As sombras deslizaram pelos becos escuros e moveram-se rapidamente em direção ao palácio. No entanto, nos degraus da frente, havia várias criaturas aladas guardando-o. Eles eram anjos. Mas Bela não se importou quando ela deslizou pelo chão, passou por suas pernas e entrou no palácio por baixo da porta. Logo, seus subordinados a seguiram. Você viu aquilo? Um dos anjos se encolheu e pulou do chão como alguém com aracnofobia que de repente viu uma aranha. Suas asas se abriram e ele pairou majestosamente a uma dúzia de metros do chão. Ele olhou para a porta, mas não viu nada, exceto a expressão confusa de seu parceiro de guarda. O anjo franziu a testa. Ele pensou ter visto algo, mas depois de ver que não havia nada ali, ele voou de volta para baixo e coçou o cabelo confuso. Dentro do palácio, as sombras deslizavam pelo chão de ladrilhos. Eles passaram pelo andar de baixo e, quando chegaram ao primeiro lance de escadas, se separaram. Bela mudou-se para o segundo andar, seguida por alguns outros, enquanto o resto vasculhava o andar de baixo minuciosamente e tentava encontrar um caminho para o porão. Depois de vasculhar todo o luxuoso palácio, todos se reuniram no andar de baixo, e Bela franziu a testa dentro da sombra. Eles não conseguiram encontrar nada, mas sabiam que o véu da ilusão estava em algum lugar próximo. Bata. 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 Então, as sombras fugiram para cantos escuros. Entre os ruídos das asas, um anjo celestial voou pelo palácio enquanto examinava o chão com os olhos semicerrados. Uma armadura dourada vestia seu corpo masculino. Ele era um dos arcanjos, Miguel, o portador da proteção. Ele pousou suavemente no chão de ladrilhos e olhou em volta com uma carranca. Quando jantava em seus aposentos, sentia como se algo rastejasse em sua pele, como se arranhasse uma textura áspera. Michael virou-se para os cantos escuros e franziu a testa. Seu olhar aguçado notou uma cena estranha. Deveria haver apenas uma sombra, mas com sua incrível visão, ele notou que havia uma dúzia. Ele imediatamente desembainhou sua espada e avançou. De uma das sombras, Bela apareceu e se transformou em sua sedutora forma demoníaca. Ela tinha uma bela pele de bronze, cauda de arame farpado e 2 longos chifres. Demônio! Michael gritou em choque. Ele estava totalmente amedrontado que os demônios tivessem se infiltrado no reino dos deuses e ninguém tivesse notado nada. E o mais assustador é que eles estavam no lugar onde estava o véu da ilusão. As outras sombras deslizaram para longe e começaram a procurar desesperadamente por qualquer caminho para o porão. Fora, criaturas vis! Michael gritou, e cortou sua espada para Bela, que se esquivou com um movimento leve.
Ela saltou para a frente e deu um soco no rosto do arcanjo, fazendo voar pelo palácio. Bela imediatamente chutou o chão e perseguiu o arcanjo. Enquanto voava, Michael abriu suas asas e parou seu voo. Com o rosto ensanguentado, ele voou direto para o demônio e brandiu sua espada. Bela se abaixou sob a lâmina e deslizou pelo chão. Depois de passar voando por Michael, ela pulou, agarrou suas asas brancas e as arrancou. Ah! O grito de agonia de Michael ecoou no palácio vazio. Ele era o único guarda do palácio, e todos os outros arcanjos estavam cumprindo seu dever em outro lugar. Ele caiu no chão de ladrilhos, rolou uma dúzia de metros, deixando um rastro de sangue dourado em seu rastro. Sem nenhuma emoção, Bela saltou no ar e caiu nas costas de Michael, quebrando sua medula espinhal. Tosse. O arcanjo cuspiu o sangue dourado que havia perdido o brilho. Com uma expressão fraca, ele se deitou no chão com o brilho desaparecendo de seus olhos. Bela olhou para o arcanjo aleijado e bateu seu pé de aparência gentil em seu crânio, quebrando-o. Michael, o portador da proteção, morreu. General, nós o encontramos. Ela então ouviu uma das sombras gritando. As sombras deslizaram por uma estante de aparência elegante. Bela se transformou em uma sombra e deslizou para baixo das estantes. Eles entraram em um lance de escada profundo, levando para baixo. Depois de uma longa descida, eles chegaram a uma sala mal iluminada semelhantes a uma caverna. As paredes eram altas, o teto rochoso e o ar úmido. No entanto, a única coisa que importava era o par de portas enormes no final da sala. Eles podiam sentir as fortes flutuações vindo de trás daquela porta. Lá estava, o véu da ilusão. Não havia guardas, nem mesmo uma luz que pudesse brilhar em seu caminho. Bela e os outros demônios reapareceram em suas formas demoníacas. Eles não podiam mais se preocupar em se esconder. A linha de chegada estava bem ali, e esta caverna estava coberta por uma espessa camada de rocha lunar. Normalmente, pararia todos os sinais que poderiam rastrear demônios. E tornaria impossível para os demônios sentir a existência do véu das ilusões. Mas, os reis demônios se prepararam para isso. Assim, eles enviaram apenas demônios altamente sensíveis, que podiam até sentir uma pequena ondulação no ar. Bela cerrou os punhos e pensou, é isso. Ninguém pode escapar do poder dos demônios. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.